Olá pessoal, tudo bem? A nossa primeira aula de estrutura das palavras, aula 1. Hoje nós veremos o que é um radical, um prefixo, um sufixo e uma desinência, pessoal. Quem não se inscreveu no canal, vai lá e se inscreve, curte, compartilha nas redes sociais e dá joinha nos vídeos. Isso é importante para o nosso trabalho. Pois bem, pessoal, fonologia e morfologia. Hoje nós começamos aí um assunto novo, que é o estudo da morfologia, mas é importante fazer aí a explicação que eu vou fazer agora, para que a gente possa transitar aí de um curso para outro. Nós vimos lá na fonologia o estudo dos fonemas, onde estudamos o som de cada letra. Em acentuação estudamos a tonicidade de cada letra ou de cada sílaba. Sílaba tem tudo a ver com o estudo de fonologia. E ortografia, onde vimos aí a grafia correta de cada letra. E hoje entraremos aí no estudo da morfologia. Ou seja, nós começaremos a ver como as palavras se estruturam nesta aula. Depois veremos como as palavras se formam no próximo curso. E depois como as palavras se classificam num curso mais à frente, tá? Então é muito interessante de vocês perceberem isso aqui, eu não sei se alguém já percebeu, mas o estudo da fonologia, ele é um estudo aí mais voltado para cada letra, né? E o estudo da morfologia é um estudo mais voltado para cada palavra, ó, letra, 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 palavra, palavra, palavra ali, tá? Então isso é muito legal de vocês perceberem, porque quando a gente for estudar aí a sintaxe, que é o nosso próximo curso aí, né? Nossa próxima parte da gramática, na sintaxe a gente estuda o quê? As frases, ou seja, a gente começa estudando as letras, depois estuda as palavras e depois vai para as frases propriamente ditas, as frases e as orações, galera. Então isso é muito legal de vocês perceberem aí no estudo da gramática. Pois bem, morfologia, o nosso curso que a gente começa a fazer hoje. Morfo é forma, logia é estudo, como a gente já viu lá, né, no estudo da fonologia. Então pode-se dizer que morfologia nada mais é do que o estudo da forma, da formação e da classificação das palavras, tá? Nada mais, nada menos do que isso. A morfologia ela é dividida em morfologia lexical e morfologia taxonômica, tá? A lexical a gente estuda a estrutura e a formação das palavras. Primeiro a gente estrutura, depois a gente forma as palavras, né? Então tá ali, ó, estrutura, as partes que compõem aí uma palavra, as partes constituintes de uma palavra. Uma palavra não nasce solta assim do nada, ela tem pequenas partes que a compõem, né? E depois a gente estuda a formação das palavras, ou seja, a gente vê como as palavras se formam, mas primeiro a gente estrutura essas palavras. Por isso que é importante estudar primeiro a estrutura para depois a formação. E lá na morfologia taxonômica, o que a gente vai fazer? A gente vai classificar as palavras, pessoal, e a gente vai ver, né, se ela é um substantivo, um artigo, um numeral, um adjetivo, um pronome, um verbo, um advérbio, preposição, enfim, uma daquelas 10 classes gramaticais. Este é o processo. Hoje a gente começa daqui, da estrutura das palavras, né? E veremos aí as partes que compõem uma palavra, que são essas aqui, as principais. O radical, os afixos, que são os prefixos e os sufixos, e as desinências, galera. A gente divide aqui entre nomes e verbos, entendam aqui, né? Nomes como tudo aquilo que não é verbo, é importante fazer aí essa separação, tá? O substantivo é o nome propriamente dito, né? A palavra que nomeia os seres, o adjetivo pode ser substantivado, o numeral também e o pronome também. O verbo ele pode ser substantivado, a gente vai ver mais pra frente, mas o verbo, na maioria das vezes ele é uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Salvo raros casos, tem como você substantivar um verbo, mas é bom a gente dividir aqui os nomes e os verbos. Percebam aqui que eu tenho, né, 1, 2, 3, 4, 5 palavras, tá? Elas têm significados diferentes, mas elas têm ali uma parte que não se modifica ou sofre uma pequena modificação, tá? Ali no finalzinho, ó, muda de D para T. A gente chama essa modificação aqui de alomorfo. O que é uma alomorfo? Uma pequena modificação no radical de uma palavra. O que é radical? Aquela parte que não modifica e que traz o significado literal
da palavra. Se vocês perceberam que está em vermelho aqui, pode ser chamado de radical, porque é a parte que ou não mudou ou sofreu uma pequena alteração aqui no caso de D para T, que a gente chama de alomorfe. O alo quer dizer diferente, morfe quer dizer forma, uma forma diferente do mesmo radical, tá, pessoal? Pois bem, se vocês perceberem também, eu começo lá com o substantivo pedra, um substantivo, pedreiro já é um adjetivo, e eu vou indo e quando chegar aqui em petrificar já não é mais um nome, já pula pra cá. Petrificar já é um verbo, pessoal, tá? Ó, termina em ar, né? Os verbos terminam em ar, ir e ir. Então, daqui até aqui tá na classe dos nomes. Quando vem pra cá, já pula pra cá, para a classe dos verbos. Mas é muito importante que vocês percebam aqui, no finalzinho, nos verbos, esse vai, esse irei e esse mos, que tá em azul aqui, porque essa parte ali dos verbos vai me dizer muita coisa. Tá? Muita coisa. E também é importante vocês perceberam que o verbo também tem um radical. Mas percebam que começa lá com PDR, PTR e aqui já é petrific, né? Ou seja, o radical aqui já vem até o C. Pode-se dizer, pessoal, que pedre é a raiz, aqui já começa, né, o petre, pode-se dizer que é um radical, e aqui já tem um outro radical, né, em que a raiz é pedra, que a gente sabe que vem de pedra, né? Mas eu já tenho um outro radical, que é petrific. Eu posso conjugar, vai ficar petrifiquei, petrificou, petrificar e assim por diante, tá? A gente vai ver bem qual é a diferença entre raiz e radical, né? Em alguns casos dá para se chamar aí, pode se dizer que é a mesma coisa, em outros não, né? Mas está aí uma diferença entre raiz e radical, uma leve diferença para vocês. Agora é muito importante vocês perceberem que este vá me diz que isso aqui está no passado. Petrificar, vá. E também me diz a pessoa, eu petrificava. É a primeira pessoa. Petrificarei, esse irei me diz que é futuro, eu petrificarei. E petrificamos, esse mos aqui me diz que é a primeira pessoa e petrificamos também, né, tá me dizendo aí que é o quê? Presente, ou seja, passado, futuro e presente, tá? Isso aqui que a gente chama de desinências, pessoal, que pode ser modo temporal, que vai me dizer o modo e o tempo do verbo, ou número pessoal, que vai me dizer aí se está no singular ou no plural, né? E a pessoa, primeira, segunda ou terceira. Então isso é muito interessante de vocês começarem a perceber aí, né? No caso dos nomes existe um radical, o que vem depois a gente vai estudar também ali, né? Que tem as desinências nominais, tá? Mas nos verbos também existe o radical e as suas desinências, galera. Então tá ali, ó, radical, afixos, prefixos e sufixos e desinências. Eu tenho aqui duas palavrinhas, né? Posso dizer que isso aqui é o radical, leal e flor. E aí o que que eu faço? Coloco alguma coisa que vem antes, aqui eu tenho desleal, é uma outra palavra. Reflor não é uma palavra, mas desleal é uma palavra sim. E eu posso colocar alguma coisa que vem depois. O dade, agora é deslealdade, agora eu sei que aqui é um verbo, né, e aqui é um nome, ó, reflorescer, a gente sabe que lá termina reflorescer-se, desculpe, né, e deslealdade, que é um substantivo, e aqui eu tenho um verbo. Então, né, os nomes e os verbos têm aí as suas partes constituintes. Eu tenho o radical, posso colocar alguma coisa que vem antes, posso colocar alguma coisa que vem depois, e assim eu vou estruturando as palavras. Ocorre que isso que vem antes, isso que vem depois tem um nome. A parte que está ali no meio, né, digamos assim, ou pode estar no início também, né, mas enfim, eu tenho ali o radical. Eu posso colocar alguma coisa que vem antes, a gente chama isso de prefixo, o que vem depois a gente chama de sufixo, tá? E aí eu formo aí o substantivo deslealdade, tá? Mas eu posso pegar esse radical e formar uma série de palavras ali. Eu tenho aqui desleal, lealdade, deslealdade e deslealmente. São palavras aí possíveis na língua portuguesa. Mas o mais interessante de vocês perceberem é que a parte em vermelho aqui, leal, não muda. E essa é a função do radical, ou seja, isso é o radical. Ou seja, o elemento que carrega a base de significado das palavras, tá? Pode acontecer nos nomes, como vocês estão vendo aqui, tá? E pode acontecer nos verbos. Ó, eu tenho ali a palavra flor. Flor é um substantivo, mas eu posso colocar alguma coisa que vem antes, né? Reflor, um prefixo. E posso colocar alguma coisa que vem depois. Agora eu chamo isso aqui de desinência, ó, reflorescer-se. Porque agora eu tenho um verbo aqui, tá? É bem fácil de perceber isso, ó. Petrific, a parte aqui
que está em vermelho é o radical dos verbos, o que vem depois a gente chama de desinência, que vai me dizer aí, no caso do vá, que está na primeira, pode ser na primeira ou na terceira pessoa do singular, né? Pode ser eu petrificava ou ele petrificava. E que está no passado, como a gente já viu. O urei me diz que é eu também, é eu petrificarei, né? O urei me diz que é futuro, isso é importante de vocês perceberem. E petrificamos me diz que é nós, primeira pessoa, não mais do singular agora, me diz que é do plural, né? E também me diz que está no presente, ó, nós petrificamos agora. Então isso é muito interessante de vocês perceberem aí nos verbos, pessoal. Radicais nominais. Como descobrir o radical de uma palavra? É fácil, não é difícil. No caso dos radicais nominais, vocês vão fazer o seguinte, colocar a palavra em todas as suas formas possíveis. Aí vai depender aí da leitura que vocês têm, dos conhecimentos que vocês têm das palavras. Então tá aqui, ó. Digamos que a palavra gato, qual é o radical dessa palavra? Eu vou colocar ela em todas as suas formas possíveis aí, usando as vogais. A, E, I, O, U. Percebam como é fácil, ó. Gata, A. Gatear, E, gatinho, I, gato, O, e gatuno, U. Coloquei em todas as suas formas aqui, usando as vogais, e aí eu já descubro qual é o radical. É aquela parte que não muda na palavra, ou seja, a parte que não muda é o radical. No caso dos nomes, pessoal, bem fácil de descobrir qual é o radical de uma palavra, não é tão difícil assim. No caso dos radicais verbais, eu vou conjugar o verbo ali em pelo menos um tempo, ó. Cantar, por exemplo. Vou conjugar, né, em pelo tempo presente, digamos assim. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, nós cantais e eles cantam. Percebo que a parte que não mudou aqui é o radical, tá? É a parte que não muda. Isso caso claro, no caso dos verbos regulares, porque os verbos irregulares vai mudar o radical com certeza, tá? Então no caso dos verbos regulares é bem fácil de descobrir aqui o radical. Percebo que a parte ali que está em vermelho não se modificou, é um verbo, então a gente diz que essa parte é o radical. Pois bem, pessoal, elementos estruturais de uma palavra. Nós vimos aqui, né, algumas noções básicas e agora a gente vai começar aí a ver cada um deles esmiuçadamente, pessoal. A gente vai ver o radical, aliás, radical, prefixo, sufixo, a gente deu uma olhada hoje na desinência. Mas a gente vai entrar mais a fundo nesse assunto, porque o estudo da estrutura das palavras, ele abrange tudo isso aqui. A gente vai ver as desinências nominais, as desinências verbais, as vogais temáticas e nominais, o tema, as vogais e as consoantes de ligação. Isso tudo a gente vai ver aí para depois irmos para a formação das palavras, pessoal. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve aí, curte, compartilha nas redes sociais e dá joinha nos vídeos. Isso é importante para o nosso trabalho. Tá ok, pessoal? É isso aí.